sendo as posses, né, em Brasília. Eu tenho visto, todas são transmitidas pela internet e tal, e eu tenho acompanhado os primeiros discursos, e o que se nota é uma mudança qualitativa. Nós passamos a ter governo. Havia um desgoverno, inclusive e sobretudo em áreas muito prioritárias, e passou a haver governo. No governo Bolsonaro, na gestão Bolsonaro, ou no desgoverno Bolsonaro, sempre que havia um problema, o presidente desqualificava o interlocutor e colocava o problema sobre a mesa da pior maneira, como se desejasse discutir exaustivamente os temas e depois, exausto, você já não precisa resolver nada ou resolve de forma inadequada. Agora, você nota que as pessoas estão falando, pelo menos, o lógico, o essencial. Então, a Nízia Trindade, por exemplo, que ocupa o Ministério da Saúde agora, muito disputado pelo Centrão, e o Lula acertadamente nessa área não cedeu, colocou no Ministério da Saúde a pessoa que comandava a Fiocruz, que tem respeitabilidade técnica, tem resultados, tem uma biografia que a precede, e ela está falando de coisas lógicas, vacinação, está elogiando movimentos sociais, está mencionando uma localidade no Rio de Janeiro onde a vacinação foi um sucesso. Voltamos a falar uma linguagem que tem lógica, tem começo, meio, fim. O ministro Camilo Santana, da Educação, eu estava assistindo ao primeiro discurso dele, muito alvissareiro, ex-governador do Ceará, um estado onde há também muitos resultados objetivos obtidos nesse setor da educação, alguns estão sendo copiados em outros estados. Ele falou o que todo mundo quer ouvir. Ele falou que vai valorizar a educação fundamental, vai reinvestir no ensino superior, quer diversidade nas universidades, enalteceu a autonomia das universidades, citou Paulo Freire de forma elogiosa. Abandonamos a ideologia e passamos a falar uma linguagem também adequada na área da educação. Citou o flagelo da pandemia, uma época em que o Estado deveria ter se manifestado na vida dos estudantes, deveria ter providenciado meios para que a educação não fosse prejudicada ou que os prejuízos fossem reduzidos, atenuados, e o governo Bolsonaro esteve absolutamente ausente numa hora em que o Ministério da Educação deveria estar mais presente. Citou isso como um mau exemplo, mencionou a necessidade de valorizar os professores, o trabalho dos professores. Começamos de novo a falar uma linguagem adequada. O ministro Rui Costa, que assumiu a Casa Civil da Presidência da República, ex-governador da Bahia, anunciou algo que o Lula já tinha mencionado durante a campanha, que ainda neste mês de janeiro, o presidente da República convidará todos os governadores, não importa a que partidos pertençam, para uma reunião em Brasília. Mencionou a necessidade de trabalho conjunto. O governo quer identificar obras que estão inacabadas para retomar essas obras, concluir essas obras, tentar reativar o mercado, criar oportunidades de emprego. E como o dinheiro é curto, o ideal é que o governo federal e os governos estaduais consigam unir forças para tocar essas obras. Então, você falar novamente em uma relação republicana entre o governo federal e os estados, isso é música. Então, Fabíola, eu diria a você que, nesse primeiro momento, nós estamos experimentando uma sensação de descompressão. É como se o país tivesse entrado numa câmara de descompressão. Voltou de Marte e está sendo submetido a essa descompressão. Tudo vai dar certo? Provavelmente não. Mas agora nós vamos discutir os problemas de forma adequada, com pessoas que, pelo menos, estão falando a linguagem técnica de cada setor,
Então, nesses ministérios que eu mencionei aqui, e nesses nichos que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui a posse dos ministros, me pareceu que nós estamos voltando a uma certa normalidade. Vamos discutir os problemas, se vamos encontrar as soluções, não sei. Esse é o nosso trabalho e vamos acompanhar. Agora, pelo menos, nós descemos de Marte, abandonamos o ministro da Educação, por exemplo, não falou em nenhum momento em ideologia de gênero, falou de educação, Ele é. falou da necessidade de prover É o recursos, de óbvio, né, o valorizar o Josias? trabalho dos professores.